Shalom, shalom. Hoje nós falaremos sobre a unção para romper, que ela é relacionada ao reino dos céus. Eu sei que isso tem a ver com a nossa vida pessoal, mas Mateus 11:2 fala assim: o reino dos céus é tomado por força e os que rompem com violência se apoderam dele. Estamos aqui em mais um dia da contagem do Homer e nós precisamos dessa unção, desse romper em algumas esferas da nossa vida, né? Romper é quando nós saímos de uma condição que nós estamos para uma outra não experimentada ou para uma outra que o Senhor está nos levando, está dizendo que aquele é o lugar que nós temos que estar, né? É relacionado com o propósito do eterno para as nossas vidas, né? Então, há essa unção que nós carregamos na nossa vida para romper, né? E nós precisamos ter uma mentalidade para colocar essa unção em prática, né? Fazer com que isso realmente venha a ser efetivo, né? Venha a ser gerado, ou ser um gerador de coisas, né? Há uma unção dentro de cada um de nós que nós carregamos, que o inimigo não quer que nós venhamos dar luz a essa unção, porque uma coisa é você carregar e outra coisa é você efetivar isso, né? Essa unção de rompimento que nós estamos falando, né? Todas as pessoas, tá? Necessitam de um romper em alguma esfera da sua vida. Muitas vezes nós temos ouvido a palavra, né? Talvez você vá, seja num culto, seja na internet, seja numa reunião de célula, seja numa reunião de mesa apostólica, você ouve a palavra, né? Mas essa palavra ela tem o intuito de te levar para um outro plano, né? Mas se você não tomar por uma ação de força, essa força não é uma força da nossa carne, mas é uma predisposição de mudança, isso acaba não sendo gerado, né? Nós temos que interceder, orar a Deus para que essa mentalidade ela venha fazer parte real das nossas vidas, né? As bênçãos espirituais, elas já foram construídas nos céus. Eu gosto muito da passagem de Efésios 1:3, né? Porém, nós precisamos, né, desatar isso para que haja esse fluir na terra, para que haja esse fluir na nossa vida, para que haja esse fluir no ambiente que nós estamos. E se nós percebemos, nós vamos ver que há uma lista, né? Até uma lista extensa para ser desatado, né? E a nossa mentalidade que move essa unção, que rompe, né, nessa dimensão, nós precisamos colocar em prática para que nós venhamos avançar, para que nós venhamos sair do sono espiritual, né? O romper é isso, né? Romper é um avanço, é uma saída da zona de conforto, é uma mentalidade realmente do céu sobre a nossa vida, e nós precisamos romper com aquela mentalidade egoísta, com aquela mentalidade em que nós nos acomodamos, uma mentalidade que nos propõe uma acomodação. O Senhor, ele tem propósitos para a nossa vida, né? Ele tem propósitos de expansão do próprio reino, né? Ele tem propósitos de êxito na batalha espiritual, né? Ele tem propósitos que nos leva realmente a sermos úteis, né? Dentro do reino, né? Mas nós precisamos estar posicionados naquilo que o Senhor quer, né? O lugar mais conveniente, o lugar mais seguro é quando nós estamos posicionados em Deus e agimos para que nós venhamos realmente romper em esferas, em áreas na nossa vida, né? Estar em Cristo é diferente de nós aceitarmos a Cristo, né? Nós estarmos nele, né? Isso nos leva a uma reflexão de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Não é somente eu ter um dia, né, querido o Senhor, né, desejado o Senhor, mas que aquilo seja uma constante na minha vida, que isso seja uma constante na sua vida, né? Quando nós perdemos, né, a visão do propósito, né, do Senhor, nós acabamos não nos posicionando, né, naquilo que o Senhor tem,
e também naquilo que o reino está propondo para nós, né? O Senhor, ele quer grandes coisas, quer fazer, né? Grandes coisas através da nossa vida, né? Mas nós só vamos conquistar, né? Obter essas conquistas mesmo, se nós estivermos no Senhor, tivermos estratégias espirituais, se nós tivermos ações espirituais, né? Se nós tivermos ação de batalha, ação de guerra espiritual, e o inimigo, ele quer frear essas movimentações nossas para que nós não tenhamos isso, porque o inimigo, ele tem também estratégias espirituais, ele tem ações espirituais também, né? Ele tem posicionamento de guerra, ele tem estrutura de guerra também, mas o que ele não tem é que ele não está em Cristo. Ele não tem ao Senhor como o fundamento. A fé, o que é a fé? A fé é um firme fundamento, quando nós estamos fundamentados no Senhor, não é um sistema de crença. Então, o Senhor quer que nós rompamos com a ideia apenas de termos um sistema de crença e venhamos estar no Senhor, agir realmente por fé, nos movimentar por fé. O inimigo, ele se movimenta por ações sorrateiras, por ardis, né? A palavra fala que nós não podemos dispensar os ardis do inimigo. O inimigo, ele quer lançar, ele quer não, muitas vezes ele já lançou problemas, mas o Senhor, ele quer que nós rompamos com isso tudo, né? Ele quer que nós estejamos um avanço de rompimento, colocar em prática a unção de rompimento em várias áreas na nossa vida, né? E nós precisamos ter isso, porque o projeto do inimigo é justamente nos conter, fazer um freio, como nós falamos aqui, um frear desses avanços aqui, acaba nos limitando, nos restringindo as nossas ações espirituais, nos prendendo, nos cegando, fazendo com que nós não enxerguemos o propósito, fazendo com que os sentidos espirituais eles não sejam aguçados na nossa vida, mas o Senhor, ele nos chama para quê? Para que nós nos apossemos dessa unção. Isaías 10, 27 fala que o jugo ele é destruído por causa da unção. Olha bem que interessante isso aqui. Para a gente entender, né, o símbolo do jugo, ele é bem interessante porque nós pensamos no jugo apenas como um peso, e ele não deixa de ser um peso. Quando se colocava, né, sobre uma pessoa para ela carregar a água, né, uma madeira aqui no seu pescoço, né, com um balde de um lado, outro balde do outro, aquilo ali era o jugo, mas o jugo ele não era um símbolo apenas de um peso, mas aquele é um símbolo dos escravos, é um símbolo de escravidão. E o Senhor quer que essa unção, que nós avancemos dentro de uma unção, que nós quebremos realmente o jugo de escravidão. Eu estou falando de áreas nas nossas vidas que elas precisam ser quebradas, porque são jugos de escravidão. E aí você vai falar, puxa, mas eu já fui liberto pelo Senhor, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, eu não estou preocupado quantos versículos você conhece sobre liberdade, sobre libertação. Não é essa a preocupação aqui. A preocupação é se você está carregando algum jugo na sua vida. Eu quero falar que essa unção de rompimento, ela entra na sua vida para quebrar o jugo. Talvez você esteja enxergando apenas o jugo do peso, mas não esteja enxergando o jugo da escravidão. Nós estamos aqui nessa contagem do homem, que é um tempo de refinamento espiritual, um tempo de aprendizado espiritual, um tempo de arrependimento, um tempo de mudança. E nós aqui nessa palavra hoje estamos chamando você para um arrependimento, para que você realmente discirna, né? Que o plano do inimigo muitas vezes ele pode estar oculto na sua vida e você não está percebendo. Eu estou passando por uma dificuldade, aquela dificuldade recorrente. Eu estou passando por essa dificuldade. Cuidado, que isso pode ser um símbolo da escravidão. O Senhor quer que nós ultrapassemos limites, que nós nos apossemos, né, do poder do Espírito Santo para ultrapassar esses limites. Nós precisamos nos apossar do poder do Espírito Santo para enxergar, sermos visionários naquilo que o Senhor quer que nós tomemos pela força através da unção de rompimento, uma unção realmente que quebra, que despedaça
o jugo, né? O Senhor te chama nessa noite para que você, em Cristo, aceite esse desafio. Entenda que o inimigo não quer que você saia dessa condição, mas o Senhor está trazendo uma palavra viva para você. Você já ouviu várias vezes a palavra. Você já ouviu várias vezes. Você sai de um ambiente onde a palavra é ministrada, mas a mudança não acontece. Eu quero te chamar nessa noite para que você haja pela força espiritual, pelo dunamis do Senhor, pelo dínamo, pelo poder do Espírito, a fim de que a sua vida realmente venha se encaixar com o propósito do Senhor. Nós estamos com o propósito de orarmos ali pelo estado do Rio Grande do Sul e nós queremos apresentar aquele estado e as pessoas diante do Senhor nesse tempo. Pai, nós nos posicionamos espiritualmente, Senhor. Eu sei que a Tua palavra já foi ministrada. Espírito Santo, trabalha no coração de cada um que ouviu essa palavra agora. Senhor, que haja uma predisposição de mudança, Senhor. Toda acomodação agora, toda letargia caia por terra agora. Tudo aquilo que o inimigo colocou como engano para que as pessoas não compreendam a forma que ele está agindo, que tu esclareça agora, Senhor, para cada um agora, que a mente das pessoas comece a enxergar o nível de escravidão que eles estão andando. Eu sei, Senhor, que nós conhecendo a verdade vai nos libertar. E a liberdade hoje está chegando pelo poder da tua palavra, Senhor. Nós sabemos, Jesus, que tu és aquele que liberta. Tu és a porta da libertação, tu és a porta da liberdade. Nós cremos nisso, sob o teu nome, Yeshua, que nos dá acesso ao céu, que nos dá acesso ao Pai. Nós oramos agora, nós chegamos diante do Senhor, nós colocamos o estado do Rio Grande do Sul, que está carente ali, Senhor, de mudança, Senhor, de situações que realmente venham trazer ânimo para as pessoas, Senhor, que a tua força, ela chegue naquele lugar, nas pessoas que estão ali. Que os teus filhos que estão naquele lugar ali, Pai, que já estão dando exemplo, Senhor, meu Deus, do teu amor sobre aquele lugar. Que eles possam, Senhor, receber uma unção diferenciada de força, Senhor. Que eles possam ser os valentes de Davi desse tempo ali naquele lugar, Senhor. A tua palavra fala que a nossa fraqueza, Senhor, tu nos faz forte. Que o povo daquele estado, Senhor, realmente receba uma força sobrenatural e reconheçam o Senhor nesse tempo, em o nome de Yeshua. Amém.